Bom dia, nono ano, tudo bom? Hoje, sexta-feira, dia 20/11, unidade 5, função linear. A função linear é um caso particular da função afim. Ela pode ser escrita na forma de y igual a x mais b, com a diferente de zero, mas possui b igual a zero, ou seja, a função linear é toda função afim cuja lei é y igual a x, com a diferente de zero. Exemplo: as seguintes leis representam funções lineares: y igual a menos x, y igual a x sobre 2. Observação: como todo gráfico de função afim, o gráfico da função linear também é uma reta, como a particularidade de sempre passar pelo ponto 0 e 0. Veja, por exemplo, o gráfico da função linear, menos 2x, 0 da função, o menos 2, que acompanha o número de x, ele está lá embaixo negativo, tá? E o outro x é o número 1, menos 2 vezes 1. Repare que o zero de uma função linear sempre será igual a zero. Atividade. Então, eu tenho aqui o exercício 1. Qual é a lei da função? Ou seja, lembra que a Pro explicou que a lei da função é a fórmula? Então, qual é a fórmula descrita pela tabela abaixo? Então, eu tenho o valor de x, todos os números de cima, e tenho os valores de y, os números de baixo. Qual o valor, tá? Menos 1 vezes quanto vai dar 3? Então, 1 vezes 3, 3, menos 1 vezes 3, menos 3. Vamos ver se todos são multiplicados por 3? 3 vezes 0, 0, ou 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Tá? Então, qual é a lei da função desse problema? Tá? É y igual 3 vezes o x. Tá? 2. Qual é a lei da função linear que passa pelo ponto menos 1 e 5? Tá? Então, essa daqui, pessoal, como que eu faço? A lei da função é um número multiplicado por x, essa primeira linha, tá? Y, eu sei, ó, olhando aqui, esse é o x e esse é o y, tá? Então, colocando na fórmula, y, eu tenho como x, 5, perdão, tá? A permanece o mesmo e x eu tenho como menos 1. Então, esse menos 1 e esse 5 eu encontrei observando aqui, ó. Tá bom? Agora, é só substituir nessa forma, tá? Essa forma deu lá no enunciado do exercício. Tá bom? Então, logo, a lei da função será o quê? Ó, porque eu encontrei aqui em cima o valor de A. A sozinho, o número que estava multiplicando A passa dividindo. 5 dividido por 1, 5. Como era negativo, menos 5. Então, o valor de A é menos 5. Logo, a lei dessa função é menos... Vou substituir lá na fórmula de novo, não era A? O A vale menos 5, então tá menos 5. Lembrando que o sinal acompanha. E aí, eu posso deixar x e o y sem nada, porque eu já sei observando lá em cima. Eu só substituí aqui na forma para descobrir o valor de A, tá bom? Então, se tiver outro exercício, tá? Vocês vão substituir o 1 e o 5 na fórmula, essa é a fórmula, e deu lá no enunciado do exercício, do texto, tá? Para perguntar qual é a fórmula desse exercício. Então, eu tive que calcular o A. Tive que achar o A, o valor de A. E aí, eu calculo, eu substituo na forma o valor de A. O valor de A eu descobri que é menos 5, tá?
Exercício 3. Determine a lei da formação. De novo, qual é a função, qual é a fórmula que determinou esse gráfico, tá? Do exercício 3. A fórmula que determinou esse gráfico é o quê? X sobre 2. Também deu lá no enunciado do exercício, ó. Se vocês voltarem aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Tá? Tá aqui. Próxima página. Exercício 4. O perímetro de y de um pentágono regular pode ser escrito em função de medida de x dos seus lados. Qual é a lei que relaciona os valores de y e de x? E depois B. Essa lei dá a ideia de uma função linear? Então, exercício 4, tá? O perímetro y de um pentágono regular é dado pela soma das medidas de x e os seus 5 lados são iguais, tá? Logo, a lei que relaciona os valores de y e de x é y igual a 5x. B. Como nessa lei o b é igual a zero, então ela dá a ideia de uma função linear. Então, sim. Exercício 5. Robson foi comprar carne em um açougue e o quilo da grama da carne em questão custa R$ 55. Escreva a lei da função que relaciona o preço y a pagar e a quantidade de que o quilograma de carne. B. Quanto custa 700 gramas dessa carne nesse açougue? Tá? Então, eu tenho que achar os valores de x e de y. O preço a pagar de y, quantidade da carne de quilograma é x. Então, o preço por quilo, R$ 55. Logo, a lei da função que relaciona os valores de y e x é y igual a 55 vezes x. B. 55 vezes 0,7, porque 700 gramas é 0,700, tá? Não precisa acrescentar o 00. Então, vai dar esse valor, R$ 38,50. Exercício 6. Sabendo que o comprimento C de uma circunferência varia em função ao seu raio R. Segundo a relação C, complete a tabela. Então, aqui, pessoal, eu tenho que ver qual é a lei da função, tá bom? Nesse exercício C, para estar calculando e completando a tabela. Então, tá aqui, ó. Então, R é 2, tá bom? Então, eu vou substituir aonde tem R, 2. Vai dar 4π, tá? Depois, eu vou encontrar o valor de C, que deu 10π. Então, temos 10, vou substituir. Onde tem C, eu vou colocar 10. 10, 2π é R. R sozinho, 10 dividido por 2, 5. Tá? Então, eu encontrei o valor do R. Para R igual a 10, temos, então, aqui, 20π. Exercício 7. Uma empresa investe 15% de seu lucro anual em benefícios para funcionário. Por exemplo, no ano passado, o lucro foi... Foram investidos em uma sala de ginástica para os funcionários. Então, aqui, ó. No exercício 7, tá? 15 por 100 é o lucro, 0,15. Tá? Então, a função é essa. Depois, está perguntando. Ó, eu pego 0,15 e multiplico por valor, que vai dar esse. Logo, será esse resultado. Desculpa, pessoal, voltando, tá? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre proporcionalidade. Para entender a proporcionalidade entre funções, analisemos os problemas a seguir. Uma das formas atuais de locomoção nas grandes cidades do Brasil tem sido o uso de patinetes eletrônicos. Eles são utilizados pelas pessoas em trajetos mais curtos, como meio de transporte alternativo e sustentável.
já que não são utilizados combustíveis fósseis em seus funcionamento. Uma pessoa consegue percorrer exatamente 2 quarteirões a cada minuto, usando um patinete elétrico. Em 2 minutos, ela conseguiria percorrer exatos 4 quarteirões, triplicando o tempo e o número dos quarteirões. Também triplicará. O mesmo ocorre o número de quarteirões for quadruplicado. O tempo que ela levou para percorrê-las quadruplicará. Se ela percorrer 6, o tempo será a metade. 3,25 minutos, que equivale a 3 minutos e 15 segundos. Em uma situação como essa, dizemos que o tempo e a distância percorrida em quarteirões são diretamente proporcionais, pois cresce na mesma proporção o número de quarteirões percorrido e utilizando-se patinete. É sempre o dobro do tempo gasto do percurso. Nessa situação, se dividirmos o número de quarteirões percorrido pelo tempo em minutos, temos 2 sobre 1, que dá 2, 4 sobre 2, que dá 2, 6 sobre 3, que dá 2, e 6,5 dividido por 3,5, que também dá 2. Veja que, em todos os casos, a divisão do número de quarteirões percorrido com a situação do patinete elétrico pelo tempo gasto em minutos é sempre de 2, sendo sempre uma constante. É possível representar a distância percorrida pela pessoa em função ao tempo, seja D a distância em que a pessoa percorrerá usando um patinete e T o tempo em que essa pessoa gastará para fazer determinado percurso. Logo, temos D igual a 2T, ou seja, a distância é igual ao dobro do tempo em minuto. Função linear. Toda função linear é da fórmula y igual a x, com a diferente de zero. Em uma função linear, o y é proporcional a x, em razão entre y e x é uma constante a. Página 39. Ao construirmos um gráfico do exemplo anterior, temos. Então, aqui está o gráfico. Note que o gráfico é crescente, tá? Ele vai crescendo. Veja mais um exemplo. Na função y, menos 3x, a razão é y sobre x. É uma constante. Conforme analisamos anteriormente, é igual a menos 3, tá? Então, essa função aqui, ela é decrescente, ó. Tá caindo, tá bom? O primeiro exemplo era crescente, o segundo decrescente. Função não linear. Então, eu tenho a função linear e a função não linear. Qual é a área do quadrado de 1 centímetro? E de um quadrado de 2? E de um quadrado de 3? A de 1 centímetro é 1 vezes 1. A de 2, 2 vezes 2. A de 3, 3 vezes 3, tá? E se for 1 sobre 4, 1 sobre 1? 1 sobre 1, 1. 4 sobre 2, 2. 9 sobre 3, 3. Note que a razão não é constante, conforme mudamos o valor do lado dos quadrados, portanto, a função da área de um quadrado e seu lado é uma função não linear. Então, para ser uma função linear, ela é uma constante. Todos têm que dar o mesmo valor. Um exemplo, 2, tá? 4, 3, tá bom? Agora, não linear não é uma constante. Dá o valor diferenciado. 1, 2, 3, 4, tá? X e Y inversamente proporcionais, tá? Em uma viagem de automóveis, um mesmo trecho pode ser feito com velocímetros diferentes, variando a velocidade. O tempo que esse trecho será percorrido também irá variar. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Para se calcular a velocidade média de um veículo em determinado trecho, divide-se a distância percorrida pelo tempo gasto para percorrê-la, ou seja, V igual a D sobre T. Veja o exemplo a seguir. Uma importante rodovia da cidade de São Paulo teve em 2016 sua velocidade máxima
permitida, reduzida de 90 km por hora para 70. Em alguns trechos, um motorista gastava 10 minutos para percorrer o trecho antes da mudança de velocidade. Quanto tempo ele passou a gastar após a velocidade ser alterada? Observe que a velocidade máxima permitida do tempo são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior a velocidade, menos tempo gasto o motorista irá gastar para percorrer o mesmo trecho. Assim sendo, podemos montar as razões abaixo: 90, 70. Tempo, 10 minutos. Página 41. Realizando os cálculos, temos que T será aproximadamente igual a 13 minutos, ou seja, se diminuir 20 km por hora, a velocidade máxima permitida da pista, e supondo que a constante da realização do trecho mencionado, o tempo aumentará em cerca de 3 minutos para percorrer esse trecho. Assim, pode-se dizer que as grandezas são inversamente proporcionais quando ao aumento dos valores, uma grandeza a outra diminui, na mesma proporção. Vamos analisar a função da lei desse gráfico, tá? Então, aqui eu tenho alguns valores para x, tá? Eu coloco o valor de x dessa tabela aqui nessa fórmula, tá? E aí eu vou obter o valor de y. E aí eu vou colocar os valores. Olha o que aconteceu, tá? Meio que uma curva, né? Nesse caso, x e y são inversamente proporcionais, pois os produtos dos valores x pelos valores y é constante, tá? Então, ó, 1 sobre 2, 1/4, 1/6 e 1/8, tá? Então, de acordo com o resultado de y, tá? Foi uma constante. Os valores de y, pessoal, não os valores de x. X e Y não proporcionais. Lá eles eram, agora aqui não vai ser. Observe a imagem abaixo do preço cobrado na compra do pacote do papel higiênico. Preço: pacote com 4 unidades, R$ 4,80. Com 12, R$ 11,30. 18, R$ 16,60. 24, R$ 21,60. Página 42 agora. É possível representar os valores de uma tabela considerando x a quantidade de unidade do pacote e y o valor a ser pago. Então, tá aqui, ó, 4, 12, 18 e 24. 4,80, 11,30, tal. Então, eu pego o valor e vou dividir por 4. O valor 11,30 e vou dividir por 12, tá bom? Uma será diferente da outra. Por esses dois motivos, dizemos que x e y não são proporcionais, porque eles são diferentes, tá? Ou seja, o número de rolos de papel higiênico e o preço do pacote não aumentam na mesma proporção, tá? Observação: quando a função afim à lei é essa, b diferente de zero, não apresenta proporcionalidade nem direta e nem inversa entre os valores de x e y. Veja, por exemplo, a função afim dada pela essa fórmula. Então, eu tenho os valores de x, aonde tem x eu vou substituir na fórmula. Então, 2 vezes 0, 0, 0 mais 1, mais 1. Aí, eu obtenho os valores de y e coloco no gráfico. 0 e 1, 0 e 1 tá aqui. 1 e 3, 1 e 3 tá aqui, tá? Então, essa função tá crescendo. Análise de uma situação. Nos estudos científicos atuais, é comum usar o conceito de função para analisar a variação entre duas grandezas. A tradução de uma situação real para o modelo matemático é chamado de modelagem. Nesse processo, são descartados os dados irrelevantes e usados aproximações para o uso de situações por meio de modelos matemáticos. Página 43 agora. Veja, por exemplo, o modelo matemático e a depreciação dos valores do automóvel. Então, tá aqui, ó, 17 mil, tá? Aqui é o tempo do ano. 4, tá? Então, aqui tá os valores. No eixo vertical está representado o valor real de determinado automóvel.
Note que o preço varia em função ao tempo do uso do veículo, representado no eixo horizontal. Com o passar do tempo, o valor do automóvel diminui entre 2 e 6 anos de uso. A variação do preço de função do tempo obedece à lei de função. Então, tá aqui a lei, tá bom? Por meio dessa lei, podemos reduzir o valor do automóvel para qualquer tempo entre 2 e 6 anos. Por exemplo, x menos 3, temos 1.000 vezes 3 mais 19.000, que vai dar 16.000. Portanto, o valor do automóvel desses 3 anos de uso é de 16.000 reais. Página 44, exercício, tá bom? Só tem a página 44 de exercício. Então, de exercício mesmo, eu tenho a página 44, página 38 e 39, tá bom? Lá do início, eu tenho, é mais texto, é mais compreensão. Então, de exercício, eu tenho apenas 3 páginas, vocês têm apenas 3 páginas, tá bom? Tenham todos um bom final de semana. Dúvidas, estou à disposição no grupo de WhatsApp. Essa lição é para entregar sexta-feira que vem, tá bom?